Tiago capítulo 5, versículos de 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim, que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento tão especial de estudo na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá e que o Senhor fale conosco nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, parece que foi ontem, mas vai fazer um ano que eu vim aqui na igreja. Foi no dia 13 de julho, alguma coisa assim. Nós estamos terminando junho. E esse texto, se não me falha a memória, foi o texto da pregação. Se não foi da primeira, foi da segunda vez que eu vim aqui. A mensagem é outra, porque agora nós estamos fazendo um sermão expositivo do texto bíblico de Tiago. E naquela ocasião era exemplos de paciência, era temático, né? Sobre paciência. E só essa curiosidade, acabou já essa parte. E a gente tem acompanhado aqui, e é tão bom a gente ler a Bíblia, né, como eu falei, de tópicos, estudando assuntos, mas é tão bom a gente ver nessa sequência que nós estamos vendo, numa conversa de Tiago com aquelas pessoas. Nós vimos primeiro a passagem que falava aqui a respeito dos irmãos terem que não ficar marcando, né? Atendei, verso 13, vós que dizeis, hoje, amanhã, iremos para tal cidade. Então começamos aqui falando sobre os comerciantes que deveriam deixar a arrogância. Depois, nós falamos na semana passada dos ricos opressores. Verso 1, atendei agora, vós ricos, chorais, lamentando. Aqui ele estava falando que os ricos oprimiam os pobres, e de duas formas, roubando-os e também nos tribunais, caso alguém fosse levantar contra eles, falar, nossa, eles estão me roubando. Era capaz do pobre ser preso. E agora, na sequência, nós vamos ver uma palavra, ou seja, Tiago se dirigindo aos crentes, às vítimas desses patrões injustos. Então, ele vai trazer exortações, e a exortação é paciência. E aí é uma palavra que a gente precisa ouvir muito nesse mundo. Porque a situação que nós vivemos é exatamente essa. Quantas vezes nós vimos as dificuldades, os problemas, opressões e tantas dificuldades que nós enfrentamos que não vão ser resolvidas. Muita coisa pode ser resolvida na nossa vida, mas outras coisas é necessário essa paciência. E a gente vai entender aqui, então, o contexto deles e assim aplicar para nós mesmos, né? Tiago traz, então, exortações práticas quanto ao que eles deveriam fazer. Eles deveriam aguardar a vinda do Senhor. Parece longe, né? Estou com um problema aqui, meu salário. Aguarde a vinda do Senhor. Eles não deveriam ficar impacientes nem se queixar uns aos outros. Basicamente, a nossa mensagem vai trazer essa ideia. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Só essa primeira parte. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Repare que no verso 4,
5:4, o Senhor estava demonstrando para eles que Ele sabia dos problemas que eles estavam enfrentando. Olha aqui o texto. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus sabia da dificuldade que eles estavam enfrentando. Só que mesmo assim, a palavra do Senhor para eles é: aguardem, sede pacientes, irmãos. Deus sabe de tudo, né? Deus sabe das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos, e muitas vezes ele fala que não é o tempo, a resposta não é hoje. Esperem, aguardem. Então o Senhor prometeu o quê? Que iria retribuir este mal. Mas como nós falamos a semana passada, muitas vezes esse mal não vai ser retribuído aqui. Os juízes podem ser iníquos, as penas podem ser brandas, e o criminoso sai impune. Então, a palavra paciência é muito oportuna aqui. O Senhor julga, o Senhor exerce justiça, nesse mundo também. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que Ele tem um dia reservado, um dia em que a sua justiça será plena, no sentido de julgar todos aqueles pelo que fizeram. Então, nesse mundo, a gente não vai encontrar essa justiça perfeita, em muitas situações. O que eles estavam fazendo? Recorrendo na justiça? Falando mal uns dos outros, brigando uns com os outros? E o texto diz: tenham paciência. Alguém pode pensar, mas é errado ir na justiça quando eu estou sendo injustiçado? Não é errado. Podemos procurar os nossos direitos, mas nós sabemos que nem sempre esses direitos vão ser assim respondidos. E já vimos na semana passada que eles estavam numa condição de opressão, que eles viviam num sistema de quase escravidão, juízes maus, injustiça, corrupção, e restava para eles ter essa paciência. Ser paciente significa ter grande fôlego, dá a ideia de você continuar, mesmo diante do cansaço, né? Como aquele corredor que vai seguindo, renovando as suas forças ali na corrida mesmo, ofegante, continua. O texto diz no verso 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, devemos pacientemente, essa palavra dá a ideia de que eles estavam impacientes, que eles estavam reagindo de forma errada, e eles deveriam dominar o seu desejo de vingança e estar depositando a confiança no Senhor. É interessante isso, uma pessoa está fazendo um mal, e quando a gente se sente injustiçado, parece que a gente perde um pouco o controle, parece que a gente cresce. Só que esse crescer, muitas vezes, ele vai ter um aspecto negativo. E você pode cometer uma injustiça maior do que quem está te injustiçando. Eu vi essa semana um rapaz que viu lá no Instagram a namorada dele postando uma foto com um outro rapaz lá na praça. Era uma brincadeira, né? Eu postei uma foto aqui, eu estou aqui na praça e tal. E ele falou: ah, não, como assim me traindo? Foi lá na praça, brigou e matou o tal do sujeito. Ele cometeu um crime maior do que o outro, que só estava namorando a namorada dele, né? Então foi um problema sério. Quando você quer exercer justiça, olha lá, ele está fazendo mal contra mim. Estava. Mas aí agora eu vou lá e vou fazer um mal maior? Então tenha paciência, porque muitas vezes essa justiça com as próprias mãos, ela pode causar um dano terrível. E eles deveriam ter essa paciência. E aí a gente entra, né, nos exemplos que são colocados aqui. Primeiro, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, é o exemplo do lavrador, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
Ele dá o exemplo de um lavrador que eles conheciam muito bem. A maior parte deles eram lavradores que estavam sendo explorados. O lavrador ele precisava esperar as primeiras chuvas, que eram as primeiras chuvas em outubro, novembro, e depois as segundas chuvas, que era lá no outro ano, já seria em abril e maio. Estes esperavam a primeira chuva, aguardando que as sementes pudessem germinar. E depois, na segunda chuva, elas serviam para amadurecer as sementes. É um bom exemplo de paciência lavrador, né? Repare que ele não ficou parado, ele plantou, ele cuidou para que aquilo não fosse tomado de pragas, que alguém não fosse lá e cavar esse buraco, seja o que for, mas ele precisa aguardar, é um momento de dependência. Então, o que Tiago está falando, olha, faça a sua parte de vocês, mas aguardem no Senhor. O lavrador não tem essa paciência? Aguardem no Senhor. Por que o lavrador tem essa paciência? Porque ele sabe o precioso fruto que ele vai colher. Por que nós devemos ter paciência até a vinda do Senhor? Porque nós sabemos que seremos recompensados por esse tempo que nós enfrentamos as dificuldades. Calvino resume muito bem esta ideia com esta frase. Tiago menciona as duas ocasiões de chuva, para poder mostrar mais plenamente que o lavrador não fica desanimado pelo progresso lento do tempo, mas que suporta a demora. Tudo é processo, né, irmãos? Às vezes a gente quer resolver tudo de um momento só, mas tudo tem um processo. As coisas vão acontecendo nesse processo. E muitas vezes nós não temos essa paciência. Ele diz mais, sede pacientes e fortalecei o coração. Essa ideia do fortalecer o coração é uma ideia de você, é como se o coração fosse essa terra, né, que recebe a semente e você precisa manter aquela semente viva ali, não desistir. Já pensou, o lavrador, não vai nascer, eu vou lá e arranca a semente, joga fora? Aguarde essa semente que você está plantando, que você está cuidando, no momento certo ela vai germinar. Fortalecer o coração dá a ideia de ficar firme na fé. Nosso coração, dele pode proceder coisas ruins, mas se nós estivermos fortalecendo nosso coração, no tempo da espera, nós seremos edificados. E aí ele fala, não vos queixeis uns aos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está à porta. Não vos queixeis uns aos outros. Irmãos, a gente se acha inteligente, porque a gente consegue ver erro, defeito nas coisas, nos outros, e fica numa queixa e reclama, e fala e tal. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos aprender a queixar menos. E começa a queixar daquele, do outro e de todo mundo, não sobra nada. Aqui diz que eles deveriam não viver se queixando. Parem de se queixar. Duas razões para isso. Primeiro, para não ser julgados. Nós temos vários versículos, né? Por exemplo, Mateus 6, 14 e 15, que fala, se perdoardes as vossas ofensas, aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Depois ele fala no capítulo 7, verso 1, Mateus, não julgueis para que não sejais julgados. E é aquilo que eu falei há pouco, no começo, do rapaz lá que foi na praça. Olha o que diz aqui esta frase. Ao se impacientarem e falarem mal dos seus opressores, condenando-os, deixavam de ser vítimas e se constituíam em réus, sujeito ao julgamento de Deus. Então você deixa de ser vítima se você começa a reagir de forma errada. Se você começa a querer fazer a justiça com as próprias mãos. Você passa de alguém que estava sendo vítima para ser alguém que está ali sendo mais um, né, a atacar.
Tiago já havia falado, nós já estudamos isso lá em Tiago 4,11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. No verso 12 explica melhor o que ele está querendo dizer. Ele fala o seguinte, é um só o legislador e juiz, aquele que pode salvar ou perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ou seja, se nós começamos a julgar, nós estamos querendo ser melhor do que a própria lei. Nós temos esse juiz. E essa é a segunda razão. O juiz está às portas. Não devemos julgar para não ser julgados, e não devemos ser julgados porque o juiz está à porta. O que significa o juiz está às portas? Quem vem julgar está chegando. Não precisamos nos antecipar, tomar o lugar de Deus, fazer a justiça com as próprias mãos. Essa é a palavra principalmente para eles. Como eu disse, a situação deles era bem difícil. Eles estavam numa situação de opressão, de quase escravidão, e não adiantava nada, muitas vezes, eles tentarem reagir. Eles só sofreriam mais. Agora vem os dois exemplos, o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Exemplo de pessoas que pregavam, eram perseguidos e não deixavam de pregar, e não deixavam de viver a verdade. Suportavam o sofrimento, sofriam as injustiças. É uma conduta de alguém que está fazendo o correto e está sofrendo. Eles poderiam se colocar nessa posição. Estou trabalhando e estou sendo perseguido, estou sendo roubado. Continue, como os profetas. A semelhança dos profetas, eles deveriam não ter esse desejo de vingança e retaliação, mas permanecer firme. A palavra de Deus fala sobre amar o inimigo, de orar pelo que te persegue. Mateus 5, de 10 a 12 fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, como os profetas, vocês devem permanecer firmes. Outro exemplo é mais forte ainda, né? Jó como modelo. Eis que temos por felizes os que perseveraram firme. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Antes de falar de Jó, o texto ainda está ligando os profetas com Jó, e diz que eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Como nós falamos hoje cedo, não é feliz porque está sofrendo, mas feliz porque está perseverando, porque está vencendo o sofrimento. Tiago 1,12 fala: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, feliz aquele que suporta com perseverança, porque deixa a vitória. O texto que nós lemos hoje cedo, Tiago 1, de 2 a 4, tendes por motivo de toda alegria passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. As três palavras, né? Provações, perseverança e maturidade. Quando fala para que sejais perfeitos e íntegros. Entra então em Jó. Tendes ouvido da paciência de Jó. Jó era bem conhecido por eles. Lembrar de Jó é lembrar de alguém que era um homem muito justo, um homem
mais conhecido, né, como um dos mais justos sobre a terra. Mas um homem que passou por grande dor, por grande adversidade. E é interessante falar de Jó, porque Jó não teve uma paciência, vamos dizer assim, passiva. Ele questionou, ele argumentou, ele chorou, ele lamentou, discutiu com Deus. Mas qual é o mérito de Jó? É não ter abandonado a sua fé, não abandonou o Senhor. Tem mais uma frase de Calvino aqui, que diz sobre isso. Jó, às vezes falhou por causa da enfermidade de sua carne, e murmurou em si mesmo. Contudo, ele se rendeu completamente a Deus, e estava pronto para ser restringido e governado por ele. Então, é uma situação, né, interessante. Sede como Jó. Olha, Jó, ele tinha esse conflito. Timothy Keller fala, mas ele conversava com Deus. Acho que até um texto de hoje que fala sobre esse sofrimento de Jó. Ele se colocava diante de Deus. Não vivia murmurar, né, com as pessoas. Ele retrucou os amigos, mas ele tinha esse grande impasse. Ele queria dialogar com Deus, reclamar para Deus. E nós podemos sim colocar diante de Deus as nossas dores, as nossas dúvidas. Mas não abandonar a Deus, não deixar Deus, não se afastar do Senhor. O Senhor, aqui diz o texto também, é cheio de misericórdia e compassivo. Tributo de Deus, né? A bondade de Deus, essa bondade que nos seguirá como nós cantamos. Essa bondade de Deus que fez o que na vida de Jó? O Tiago não fala para ele apenas lembrar de Jó, mas ele fala, veja o fim, né, que ele teve. A paciência de Jó e dos profetas. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Que fim o Senhor lhe deu? No final da sua vida, ele foi abençoado. No final da sua vida, ele teve de volta. Essa misericórdia de Deus agiu na vida dele. Lá em Jó 42:10, fala sobre mudou a sorte de Jó, restituindo-lhe em dobro tudo o que havia perdido. É uma palavra, irmãos, muito importante para nós. Nós queremos, né, resolver todas as coisas. Mas nós sabemos que sempre existirão dificuldades. E o que nós temos que pedir a Deus, mais do que resolver os problemas, é que Ele nos dê essa paciência. Paciência de Jó, né? Nos dê essa paciência para suportar as adversidades. Nos dê essa paciência para saber que está tudo sob controle. E é bem interessante isso, né, irmãos? A paciência vem por essa fé. É difícil ter paciência hoje em dia em relação ao mundo, né? Há uma instituição que fala, não, vem amanhã que vai dar certo, ou alguém que vai te pagar e nunca paga, porque você sabe que essa pessoa, ela não é uma pessoa de palavra, ela muda. Mas quando é com Deus, Deus não fala a hora, o dia, a gente queria, né? Mas não fala. Mas nós temos a certeza de que Ele virá. E o texto diz que é breve, que é próximo. O texto diz que em breve o Senhor virá. Olha o verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos o que é este próximo, né? Mas com certeza, acabei de falar lá no início da mensagem, né? Vai completar 1 ano que eu vim aqui. Então a gente pensa assim, parece que foi semana passada. E o tempo passa muito rapidamente. E tantas dificuldades que a gente estava sem paciência, a gente nem lembra que passou por elas, né? Você já reparou isso? Às vezes você tem uma luta tão grande na sua vida, aí passa por ela e você nem lembra daquele problema mais, que ele existiu. E assim todas as coisas vão passando, vão ser resolvidas, e nós temos que confiar no Senhor, nós temos que seguir
em frente. Concluindo, irmãos, essa paciência vem pela fé, e fé é certeza. Então nós precisamos pensar nisso. Para aumentar a paciência, tem que aumentar a fé em Deus. Essa fé vem pelas promessas de que em breve o Senhor vai resolver todas as coisas. Algumas aqui na terra já. Outras mais tarde, daqui a alguns anos. Mas com certeza todas as coisas vão se resolver quando o Senhor Jesus voltar. O juiz está às portas. Por isso que nós precisamos vigiar, orar, buscar o Senhor e ser pacientes. O que nós tomamos como lição? Não desista. Como o lavrador, continue plantando e esperando. Não vai mudar de profissão. Não vou deixar esse negócio de ser crente porque não está dando. Não. Continue lavrador. Devemos lembrar que Deus tem a última palavra. E o texto diz que Ele é cheio de misericórdia. Devemos lembrar então que a nossa vida será como a de Jó, com um fim abençoado. E a palavra que tem aqui também, fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração, mantendo firme nesse caminho, diante da bondade do Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez estudar a Tua palavra, Deus. Deus querido, nós sabemos que tantas pessoas passam por dificuldades, talvez muito maiores do que as nossas, e estão aguardando no Senhor, ó Pai, porque confiam no Senhor e perseveram na Tua causa. Ó Pai, como exemplos que nós tivemos aqui, como dos profetas de Jó, como exemplo desses irmãos que foram chamados a se calar e não reclamar, mas ter paciência no Senhor, que o Senhor aplique essa mensagem nas nossas vidas, para que nós estejamos olhando mais a vida com gratidão, com esperança, Deus, e sempre nessa certeza de que o Senhor Deus tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade, e que o Senhor acrescente a Tua palavra aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.